A hora e a vez da Dona Francisca contra os bancos. Toledo, quem é ela? O que ela está fazendo? Esse assunto do endividamento, ele é tão árido, né? Tem tanto número, que às vezes é melhor a gente usar uma história para tentar explicar um pedaço do problema. E essa história da Dona Francisca, eu extraí de um dos vários papers e estudos que a professora Maria Paula Bertrand e os alunos dela, são vários pesquisadores, e é um trabalho realmente notável que eles têm nessa área. A história da Dona Francisca foi julgada pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Não é um caso novo, mas ele é um caso exemplar. Lá pelos idos de 2015, 2016, a Dona Francisca recebia uma pensão, uma aposentadoria de R$ 880 por mês, que era um salário mínimo na época. E o BMG, o banco, né, BMG, ofereceu para ela um cartão de crédito consignado, sem explicar direito o que isso implicava. Porque quando você fala cartão de crédito consignado, como tem a palavra consignado junto, todo mundo acha que é os juros do consignado, que é muito mais baixo. Mas não, é um juro de cartão de crédito rotativo. E aí, a Dona Francisca fez um saque de pouco mais de R$ 1.000 na época. E aí, Thaís Bilenque? Ela entrou, na verdade, contraiu uma dívida de cartão de crédito consignado. E o BMG, limitado àqueles 5% que poderia comprometer da renda dela para pagar essa dívida, estabeleceu ali uma parcela de R$ 44 por mês e foi cobrando esses R$ 44 todo mês. E os anos foram se passando e a dívida da Dona Francisca só aumentava. Porque, claro, com 44 ela não só não conseguia nem sequer pagar todos os juros, como muito menos o principal. Então a dívida só ia aumentando. Moral da história, o juiz que deu a sentença fez uma conta e comparou com se tivesse sido aplicada a tabela Price, que é uma tabela de referência para cálculo de juros e empréstimos financeiros, né? Simplesmente, a Dona Francisca ia demorar 27 anos para pagar o BMG, R$ 44 ou um pouquinho mais, né? Porque o salário mínimo vai aumentando, então os 5% vai aumentando também, proporcionalmente. E ao total, ele ia pagar R$ 13.000. Dos R$ 1.000 que ela contratou, ela ia pagar 13. Então, aí você volta para aquela história da renegociação lá do bloco anterior, né? Aí você pensa, pô, se tá dando um desconto de 90%, o cara só vai receber 1.000. Claro, ele deu 1.000, vai receber 1.000 e tudo que o cara pagou antes disso. Então, a Dona Francisca ganhou essa causa em 2021. E sabe qual foi a pena aplicada ao BMG por ter feito isso com a Dona Francisca e com milhares de outros? Obviamente teve que devolver o que cobrou a mais e uma multa de R$ 5.000. Acabou. R$ 5.000, que era bem menos da metade do que ela teria que pagar para o banco. Muito menos. Então, assim, compensa. E aí, a turma da professora Maria Paula Bertrand, entre várias coisas, criou um índice. Eles fizeram uma busca de todas as ações envolvendo consignado e bancos. E daí criaram um ranking dividindo o número de ações em que esses bancos aparecem pelo número de clientes, levando em conta o princípio de que deveria ser proporcional, né? A não ser que você tenha uma prática que faça mais clientes seus processarem você. E aí, eles chegaram num ranking muito curioso, em que o primeiro, ou seja, o banco com o maior número de processos vis-à-vis o seu número de clientes, é um banco chamado Agibank. Já tinham ouvido falar? Também não. O Agibank se especializou nesse mercado de crédito consignado, especialmente de cartão de crédito consignado. Teve que assinar um termo de conduta recentemente, mas 2 dias depois, sabe o que ele fez? Agora, em 2026. Abriu capital em Nova York. Sucesso total, Agibank. Outro é o Daicoval, altíssimo número de ações vis-à-vis o número de clientes. E o terceiro é o BMG da Dona Francisca. Tem outros, né? Mas esses... tem o Master também, aparecia nesse ranking quando ainda existia. Parte das operações do Master passam por esse tipo de operação. Só para não incumpridar ainda mais essa história, os bancos, esses... e nós não só esses, não querem ficar esperando 27 anos para receber o dinheiro da Dona Francisca, né? Vai que ela morre, porque a maioria das pessoas que acabam tomando esses empréstimos são pessoas de idade, às vezes muitos octogenários, né? O que eles fazem?
eles pegam essas dívidas a receber, envelopam, põem tudo junto e criam um fundo específico, que é ofertado para você, para mim, para todo mundo. Tem 147 fundos que são, na verdade, dívidas da Dona Francisca e companhia. E isso antecipa o pagamento dos bancos, claro, porque ele vende aquele fundo, você paga, quem comprou é que vai micar ou não com essa dívida. Não mica mas não se a dívida da Dona Francisca for paga. Exatamente. Como agora ainda vai ter renegociação, talvez até se valorizem esses fundos. Mas o fato é que... É uma dinâmica, não sou economista, obviamente, mas que me remete, que me lembra a dívida de precatórios, né? Quando você comercializa por precatório. Mas se a gente parar para... Mercado de títulos podres, esse tipo de coisa. É um mercado qualquer, é um fundo como outro qualquer. O banco vai te oferecer como se fosse um fundo imobiliário, um fundo de letra agrícola, um fundo, né? É mais um fundo ali, você nem sabe, é um monte de letrinha. Você não tem a mínima ideia que você está comprando a dívida da Dona Francisca, né? E muitos dão um rendimento alto, oferece, claro, né? Precisa ter, né? O risco é alto, o rendimento tem que ser alto. Mas a moral da história, tudo isso daqui revela o quê? Que essa expansão do crédito que houve no Brasil, ela é muito benéfica, por um lado, porque você sempre houve pouco crédito no Brasil, só que ele aconteceu não nos setores que cobram juros mais baixos, nem aqueles que constituem patrimônio, como fundos imobiliários, mas sim, basicamente, no consumo. E o governo e muita gente parece acreditar que não existe crédito demais. Quanto mais, melhor. Só que o que a gente está vendo aqui é que, dependendo da qualidade do crédito, da taxa de juros, das condições de pagamento, o que você tem é uma apropriação de uma enorme quantidade de dinheiro de pessoas pobres, como a Dona Francisca, que entram para os operadores, que depois são revendidos para clientes, pessoas que têm dinheiro para comprar fundo, não são devedores, são credores. O que leva, inevitavelmente, a meu ver, a um aumento da concentração de renda e não de distribuição. Então, a moral da história é que a bancarização, que hoje é de 95%, era 50% até outro dia, o número de transações financeiras diárias, que o cara fazia uma transação por semana, agora faz 5 por dia por causa do Pix, e a quantidade de crédito aos juros de 430% ao ano, nem todos são assim, mas não tem juros, né, dessas operações que nós estamos falando, não tem nenhuma aqui que custe pelo menos 20 ou 30% ao ano. Tudo isso junto leva à situação de desespero que a gente está constatando nas pesquisas, tanto de confiança do consumidor, como de avaliação do governo, como de situação financeira e esse pessimismo geral que está imperando por aí. Então a economia vai bem e o pobre vai muito mal. É isso, é a hora e a vez da Dona Francisca contra os bancos, né? É isso aí.